Olá, sejam muito bem-vindos agora a essa novidade que nós estamos no Spotify também. E nós lançamos o nosso primeiro podcast com a série de vídeos esse mês falando sobre inteligência emocional na infância. Eu me chamo Jéssica Tuani, sou psicóloga clínica e escolar, atualmente com foco em crianças e adolescentes. E hoje eu vim falar um pouco dessa temática que a gente tanto traz e trabalha na clínica de forma preventiva e também de forma de intervenção. Antes de começarmos, eu gostaria que você que está no YouTube curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, a gente já tem vários vídeos aqui sobre essa temática aí do mundo infantil, de aprendizagem, a gente tem muita coisa legal. E aos que ouvem no Spotify que também possam compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa levar essa prevenção, cuidar das nossas crianças de forma preventiva. Tá? Então, para começar, nós vamos entender um pouco do que é inteligência emocional e por que é tão importante a gente trabalhar isso na infância, ensinar para as nossas crianças formas de lidar com essas emoções. Bom, mas eu quero começar perguntando para você se você já sofreu por não estar emocionalmente preparado para lidar com alguma situação em algum momento da sua vida. E aí? Você acredita que sempre lidou muito bem ou não? Eu já tive que buscar ajuda emocional porque eu não estava sabendo lidar com determinadas situações, estavam mexendo muito emocionalmente comigo. Por que eu estou perguntando isso? Porque a maioria dos problemas dos adultos tem raízes lá na nossa infância. E boa parte do que a gente vem trabalhar em terapia, boa parte do que nós somos, da construção de quem somos, da forma que agimos, é construído na nossa infância. Então, quando a gente fala que é importante falar sobre inteligência emocional na infância, é exatamente ensinar para as nossas crianças a lidarem com essas emoções para que não cheguem numa vida adulta tendo que começar já depois de tanto tempo, depois de tantas crenças adquiridas, depois de tantas formas de lidar que poderiam ter sido mais leves, melhor, né? Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar o estado emocional próprio ou de uma outra pessoa, né? De forma organizada. A gente sabe que a inteligência emocional, ela se estruturou, foi mais conhecida quando o americano Daniel Goleman, lá na década de 90, ele lançou o primeiro livro e começou-se a falar um pouco mais sobre essa inteligência emocional, que faz todo sentido e embora tenha sido já há algum tempinho, é tão atual e tão emergente, principalmente agora. Acredito que num processo pós-pandemia, tudo se intensificou. A gente percebe também, saiu agora há um mês ou algumas semanas, uma matéria que fala sobre o quanto tem aumentado a procura do curso de psicologia nas faculdades, exatamente pela demanda ser muito grande. As pessoas estão, infelizmente, emocionalmente abaladas, emocionalmente mexidas, emocionalmente adoecidas. Então a gente precisa cuidar disso. E se a gente está vendo que isso vem trazendo grandes consequências físicas também nos adultos, a gente precisa cuidar lá na nossa base, que é a infância. Né? Então, por que eu preciso entender sobre a inteligência emocional depois de tudo isso que eu falei? Né? Porque crianças emocionalmente inteligentes, elas são menos agressivas, elas conseguem encontrar mais soluções para os problemas naturais da vida e lidar melhor diante deles. Hoje a gente percebe uma geração de adolescentes que a gente já percebe que eles já têm mais consciência assim, de si, do que sentem, eles já conseguem externar melhor do que a geração anterior, mas que tem dificuldade em lidar com isso. Por quê? Porque talvez foi aprendido a entender o que eu estou sentindo, a me observar, mas não foi aprendido como lidar com isso. E a inteligência emocional é exatamente isso, como eu falei lá no início, é sentir, entender, controlar e modificar esse estado emocional. Não é eu sentir, eu tô com raiva, entendi que eu tô com raiva, percebi e ficar ali,
alimentando aquela raiva, naquele movimento de reforçar esse sentimento. Não, é de permitir deixar ela ir embora também. Então, por isso que é tão importante eu ensinar o meu filho, ensinar a minha criança a entender quais são as emoções básicas. E aí na clínica a gente tem uma oficina que se chama Oficina das Emoções, que faz maior sucesso por aqui. E ela é muito efetiva, porque ajuda muito no dia a dia. A gente tem muitos relatos de pais que percebem uma diferença entre a criança no início, antes da oficina e depois. Por quê? São coisas que parecem muito simples, né? Parece muito simples. Como que eu não sei o que meu filho não sabe o que é alegria, o que é tristeza, o que é raiva, o que é medo, o que é nojo? Mas sim, ele sabe. Mas talvez ele não sabe que, por exemplo, o medo ele é importante, ele é necessário, porque ele protege a gente. Ou talvez ele não saiba como lidar diante desse medo, ou como lidar diante da raiva. O que não pode fazer. Talvez ele até saiba o que eu não posso fazer quando eu tô com raiva, mas o que eu posso fazer quando eu tô com raiva. Então são coisas simples e que a gente precisa ir inserindo no nosso dia a dia, na nossa conversa, nas situações que vão acontecendo no nosso dia a dia ali com a criança, para estimulá-la a lidar com esses sentimentos, né? A lidar com essa emoção de forma inteligente, né? A modificar o estado emocional. Então, é por isso que a gente tem trago essa temática e eu acredito que nunca é demais, a gente tem muito conteúdo na internet sobre isso, mas nunca é demais a gente se propor a aprender sobre, né? Cada um coloca de uma forma e às vezes a gente precisa, vai pincelando um pouquinho de cada coisa para que eu possa dar o meu melhor enquanto pai, enquanto mãe. Que se você está aqui ouvindo ou assistindo esse vídeo, esse podcast, eu tenho certeza que é em prol de uma evolução, de buscar ter atitudes melhores com o meu filho. Então, ao longo dessa série de vídeos, nós vamos falar sobre como fazer isso, como eu passo a praticar isso para que o meu filho também consiga conseguir colocar em prática tudo isso, certo? Então, resumindo, eu já proponho a você que ao longo dessa semana você comece a se observar um pouco mais. Ou algo me incomodou. O que me incomodou? O que eu senti diante disso? E assim começar a estimular o meu filho. Quando meu filho reagir de uma forma que parecer que está com raiva, incentivar ele a entender o que ele está sentindo, que sentimento que é aquele. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. O meu filho, eu percebi que ele sentiu raiva diante do coleguinha que pegou o brinquedo dele. Então, depois eu vou conversar com ele sobre isso. Ou no momento, se foi algo que ele veio chateado para mim, que eu possa ouvir, que eu possa conduzir ele. No Instagram, meu Instagram é @jessicatuanepsicóloga. Eu vou deixar aqui embaixo também. A gente tem muito conteúdo sobre essa questão emocional, como lidar com as emoções, como ensinar o meu filho a lidar com as emoções. E a gente está muito presente lá falando sobre isso. E esse mês a gente vai ter um foco maior nessa questão de inteligência emocional. Então, nos acompanhe, fique por dentro. Semana que vem a gente tem o episódio 2 falando sobre como fazer isso. Dicas realmente mais práticas de como implantar com meu filho essa inteligência emocional. Obrigada por assistirem, ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Tchau!